somos a seleita sacerdócio real, nação santa, povo, exclusividade de Deus, a fim de proclamarmos. Leitura bíblica referente a 11 de agosto. Neemias, capítulos 1 e 2, mais o capítulo 3 até o versículo 14. 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 1 a 24. Salmo 31, versículos 19 a 24. Provérbios 21, versículo 4. E a música é A Edificação da Casa de Deus. Jesus é o Senhor. Alcançamos misericórdia, assim não somos mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos. Amém. Em nome de Jesus, comecemos aqui com Neemias, capítulo 1. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas, e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atenda a oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos. Mas se vocês se converterem a mim, guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, que se agradam de temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem-sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Jesus é o Senhor. Amém. Eleita sacerdócio real, nação santa, povo, exclusividade de Deus, a fim de Amém. Vamos ao capítulo 2 de Neemias. No mês de Nisan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. Então o rei me disse: por que o seu rosto está triste se você não está doente? E isso tem de ser tristeza do coração. Então fiquei com muito medo e lhe respondi: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto e a cidade onde estão sepultados os meus pais? Repetindo, como não estaria triste o meu rosto se a cidade onde estão sepultados os meus pais está em ruínas e os seus portões foram queimados? O rei me disse: o que você me pede agora? Então orei ao Deus dos céus
e disse ao rei: se for do agrado do rei, e se este seu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie ajudar a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua. Então o rei, que tinha a rainha sentada ao seu lado, me perguntou: quanto vai durar a sua ausência? Quando você voltará? Marquei certo prazo e o rei se deu por satisfeito e me deixou ir. Eu ainda disse ao rei: se for do agrado do rei, que ele me dê cartas para os governadores da região do outro lado do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para as vigas dos portões da cidade do templo, para as muralhas da cidade e para a casa em que deverei me alojar. E o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Então fui aos governadores da região do outro lado do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros, mas Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, ficaram sabendo disto e não lhes agradou nem um pouco que alguém estivesse interessado no bem dos filhos de Israel. Então cheguei a Jerusalém depois de esperar 3 dias. Me levantei à noite junto com os poucos homens que estavam comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus havia posto no meu coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, a não ser o que eu montava. De noite saí pelo portão do vale em direção à fonte do dragão e ao portão do monturo. Inspecionei as muralhas de Jerusalém que estavam em ruínas e cujos portões tinham sido destruídos pelo fogo. Passei ao portão da fonte e ao tanque do rei, mas não havia lugar por onde o animal que eu montava pudesse passar. Subi à noite pelo vale, sempre inspecionando as muralhas. Voltei, entrei pelo portão do vale e fui para casa. Os magistrados não sabiam aonde eu tinha ido nem o que tinha feito, pois até ali eu não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos demais que iriam fazer a obra. Então eu lhes disse: vocês estão vendo a miséria em que nós estamos. Jerusalém em ruínas e os seus portões destruídos pelo fogo. Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém para nos livrarmos desta vergonha. E lhes declarei como a mão bondosa do meu Deus havia estado sobre mim e também as palavras que o rei me havia falado. Então disseram: vamos nos preparar e começar a reconstrução. Então se prepararam para fazer esta boa obra. Porém, quando Sambalate, o Horonita, Tobias, o servo amonita, e um árabe chamado Gesem souberam disso, zombaram de nós e nos desprezaram, dizendo: o que é isso que vocês estão fazendo? Querem se rebelar contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, seus servos, vamos nos preparar e começar a reconstrução. Mas vocês não têm parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Senhor Jesus. Amém. Vamos ao capítulo 3, do versículo 1 até o 14. Então o sumo sacerdote Eliasibe se levantou com os seus irmãos, os sacerdotes, e reconstruíram o portão das ovelhas. Eles o consagraram, colocaram os portões no seu lugar e continuaram a reconstrução até a torre do Sem e a torre de Ananel. Ao lado dele trabalharam os homens de Jericó e, ao lado deles, Zacu, filho de Inri. Os filhos de Asenaar reconstruíram o portão dos peixes, colocaram as vigas e os portões nos seus lugares com os seus ferrolhos e as trancas. Ao lado deles, quem fez os reparos foi Meremote, filho de Urias, filho de Cós.
E ao lado deste, Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesesabel. Ao lado deste, Zadok, filho de Baaná, fez os reparos. Ao lado destes, trabalharam os tecoitas, mas os seus nobres não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Joiada, filho de Pazéias, e Mesulão, filho de Besodias, repararam o portão velho. Colocaram as vigas e os portões nos seus lugares, com os seus ferrolhos e as trancas. Ao lado deles, trabalharam Melatias e Repetindo, versículo 7. Ao lado deles, trabalharam Melatias, Gibeonita e Jadom, Meronotita, homens de Gibeão e de Mispa, que pertenciam ao domínio do governador de além do Eufrates. Ao seu lado, quem fez os reparos foi Uziel, filho de Araías, um dos ourives, e ao lado dele, Ananias, um dos perfumistas. Eles restauraram Jerusalém até a muralha larga. Ao lado destes, trabalhou Refaías, filho de Ur, governador de metade do distrito de Jerusalém. Ao seu lado, Jedaías, filho de Arumafe, fez os reparos em frente da sua casa. E, ao seu lado, Atus, filho de Azapneias, fez os reparos. Malquias, filho de Arim, e Assub, filho de Patmoabe, repararam o trecho seguinte e a torre dos fornos. Ao lado dele, quem fez os reparos foi Salum, filho de Aloés, governador da outra metade do distrito de Jerusalém. Ele e as suas filhas, Anum e os moradores de Zanoa, repararam o portão do vale. Eles o reconstruíram, colocaram os portões no seu lugar com os seus ferrolhos e as trancas, e ainda consertaram 500 metros de muralha até o portão do monturo. O portão do monturo foi reparado por Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Aquerem. Ele o reconstruiu, colocou os portões no seu lugar com os seus ferrolhos e as trancas. Jesus é o Senhor. Amém. Cresce para santuário dedicado ao Senhor. Chegando no Salmo 31, a partir do versículo 19 até o final. Como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem, da qual usas diante dos filhos dos homens para com os que em ti se refugiam, no recôndito da tua presença, tu os esconderás das intrigas humanas, num esconderijo os ocultarás do conflito de línguas. Bendito seja o Senhor, que engrandeceu a sua misericórdia para comigo numa cidade sitiada. Eu disse na minha pressa, estou excluído da tua presença, mas tu ouviste a voz das minhas súplicas quando clamei por teu socorro. Amém. 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 O Senhor, todos vocês que são os seus santos, o Senhor preserva os fiéis, mas retribui com abundância aos soberbos. Sejam fortes e que se revigore o coração de todos vocês que esperam no Senhor. Amém. Profetas, sendo ele mesmo Cristo, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce, para santuário dedicado ao Senhor, dedicado ao Senhor. Olhar arrogante e coração orgulhoso, a lâmpada dos ímpios são pecado. Olhar arrogante e coração orgulhoso, a lâmpada dos ímpios são pecado. Provérbios 21, versículo 4.
Nós somos a eleita sacerdócio real, nação santa, povo, exclusividade de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. 1 Coríntios capítulo 7, a partir do versículo 1 até o 24. Quanto ao que vocês me escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Digo que, por causa da imoralidade, cada homem tenha a sua esposa e cada mulher tenha o seu próprio marido. Que o marido conceda à esposa o que lhe é devido e também, de igual modo, a esposa ao seu marido. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Não se privem um ao outro, a não ser talvez por mútuo consentimento por algum tempo para se dedicarem à oração. Depois retomem a vida conjugal para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. E digo isto como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. E aos solteiros e às viúvas, digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Mas se não conseguem se dominar, que se casem, porque é melhor casar do que arder em desejos. Aos casados, ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido, mas se ela se separar, que não se case de novo ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se divorcie da sua esposa. Ou aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão estiver casado com uma mulher não crente, e esta concorda em morar com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher estiver casada com um homem não crente, e este concorda em viver com ela, que ela não se divorcie do marido, porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa, e a esposa não crente é santificada no convívio do marido crente. Se não fosse assim, os filhos de vocês seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o não crente quiser separar-se, que se separe. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão nem a irmã. Deus chamou vocês para viverem em paz. Pois você, ó mulher, como sabe se salvará o seu marido? Ou você, ó marido, como sabe se salvará a sua mulher? No mais, que cada um ande segundo o que o Senhor lhe concedeu, conforme Deus o chamou. É isto que ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também nada é. Mas o que vale é guardar os mandamentos de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Você foi chamado sendo escravo? Não se preocupe com isso. Mas se você ainda pode tornar-se livre, aproveite a oportunidade. Pois quem foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto, que pertence ao Senhor. Do mesmo modo, quem foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por preço. Não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus na condição em que foi chamado. Essa é a nossa porção desse dia, e concluamos ouvindo aí a música, a edificação da casa de Deus. Jesus é o Senhor. Amém. Nós somos a eleita sacerdócio real, nação santa, povo, exclusividade de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós que antes não éramos o povo
agora somos povo, o povo de Deus, que não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançamos misericórdia. Assim não somos mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, somos a família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce, para santuário dedicado ao Senhor. Chegando-nos para Ele, a pedra que vive, rejeitada pelos homens, mas para Deus, eleita e preciosa, a pedra principal. Ele é o Filho amado, em quem Deus se apraz. Também nós mesmos, como pedras vivas, edificados casa espiritual, somos sacerdócio santo, a fim de oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Assim não somos mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, somos a família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce, para santuário dedicado ao Senhor. Dedicado ao Senhor, dedicado ao Senhor.